Ela nunca imaginou que um simples prato pudesse colocar sua vida em risco. Naquela manhã, tudo parecia normal. A casa silenciosa, o som distante da água filtrando na cafeteira e o tic-tac do relógio antigo ecoando na cozinha da mansão. Ela, empregada nova, discreta, mãos calejadas e olhar cansado, apenas quis ser gentil. Encontrou por acaso um velho caderno de receitas esquecido no fundo de uma gaveta, entre velhos talheres e cartas amareladas. As letras eram bonitas, caprichadas, mas quase apagadas pelo tempo. No topo da página, um título: Manjar da avó Alzira, só fazer em dias especiais. Ela sorriu. Pensou em como o patrão, sempre frio, fechado, rígido demais para alguém tão jovem, talvez gostasse de sentir de novo o cheiro da infância. Não custava tentar. Era só uma sobremesa. Mas assim que o aroma doce de coco e cravo começou a se espalhar pela casa, algo mudou no ar. O patrão desceu as escadas lentamente. Parou no batente da porta. Ficou imóvel. O olhar dele, antes indiferente, agora estava arregalado, assustado, como se tivesse visto um fantasma. Quem te ensinou a fazer isso? Ela sorriu sem entender. Achei a receita. Só segui o que estava escrito. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ele se aproximou devagar, como se estivesse diante de uma armadilha. Isso é impossível. Essa receita só a minha avó sabia fazer. Ela nunca escreveu, nunca ensinou, nunca deixou ninguém copiar. A mão dele tremeu quando tocou a colher. Quem é você? Naquele instante ela percebeu. Algo naquele prato tinha despertado mais do que memórias. Tinha despertado um segredo enterrado. E, sem querer, ela havia acabado de desenterrá-lo. Antes de continuar essa história, me conta uma coisa nos comentários. De qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. E já aproveita para se inscrever no canal, porque todo dia tem dilemas reais e histórias que fazem a gente pensar: o que eu faria no lugar dela agora? Imagine só. Você começa a trabalhar numa casa rica, tenta apenas agradar, cozinhar algo gostoso, mostrar boa vontade e, sem querer, desperta um segredo que nem deveria existir. Um prato simples, uma lembrança antiga. E, de repente, olhares desconfiados, perguntas que não fazem sentido, portas que se fecham quando você se aproxima. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. E o que parecia apenas gratidão, rapidamente se transformou em medo, porque às vezes o gosto do passado pode ser mais amargo do que doce. Quando Clara aceitou o emprego naquela mansão isolada no alto do bairro nobre, tudo o que queria era paz. Depois de anos trabalhando em casas onde era tratada como invisível, a proposta parecia boa demais para recusar. Salário alto, pouca gente na casa e apenas uma regra: não fazer perguntas sobre o passado do patrão. O dono da casa, Augusto, era um homem de uns 55 anos, sempre elegante, mas com um olhar triste e cansado. A esposa havia morrido há poucos meses, e os funcionários antigos diziam que ele ainda conversava com ela às vezes. Clara tentou não dar ouvidos. Apenas limpava, cozinhava o básico e evitava qualquer contato além do necessário. Mas havia algo estranho naquela cozinha. Os potes de temperos estavam organizados com precisão militar. Uma gaveta inteira era dedicada a utensílios de cobre antigos, que nunca eram usados. E certa manhã, Clara encontrou uma caixinha de madeira trancada com um cadeado, escondida atrás dos panos de prato. Sentiu curiosidade, mas respeitou o limite, até o dia em que Augusto entrou mais cedo do escritório e a encontrou fazendo arroz comum com frango grelhado. "Você sabe cozinhar outras coisas?" Ele perguntou com um tom neutro demais para ser apenas interesse. Clara respondeu que sim, mas que só fazia pratos simples para não errar. Ele apenas murmurou e subiu para o quarto. Mas seu olhar foi estranho. Como se esperasse algo mais. Como se estivesse decepcionado. Naquela noite, Clara ficou pensando. Queria agradá-lo, mostrar que era boa no que fazia, garantir seu emprego.
Então, no dia seguinte, decidiu preparar uma sobremesa especial, algo de sua família. Um doce de banana caramelizada com farofa amanteigada por cima, receita que sua avó lhe ensinara quando criança. O cheiro começou a se espalhar pela casa, quente, adocicado, nostálgico. Foi quando ela ouviu passos apressados no corredor. Augusto surgiu na porta da cozinha, pálido. Ele respirou fundo, como se tivesse levado um soco no peito. Onde você aprendeu a fazer isso? Clara congelou confusa. Antes que pudesse responder, ele se aproximou devagar, os olhos arregalados como se visse um fantasma. Essa era a receita da minha avó. Silêncio. Foi aí que Clara percebeu. Aquilo não era apenas um cheiro de sobremesa, era o cheiro de um passado que talvez nunca devesse ter sido acordado. Responde. A voz de Augusto saiu mais firme. Quem te ensinou essa receita? Clara engoliu em seco. Aquela reação não era normal. Não era surpresa nem emoção. Era algo entre choque e raiva. Minha avó, respondeu com cuidado. Quando eu era criança, ela fazia isso nas tardes de domingo. Disse que era a tradição da família dela. Augusto se aproximou mais. Clara instintivamente recuou. Qual o nome da sua avó? Clara hesitou. Não porque não soubesse, mas porque sentiu que qualquer resposta errada poderia custar seu emprego. Ou pior, Benedita. Os olhos dele estreitaram. Benedita. Repetiu como quem saboreia uma lembrança amarga. E ela nasceu onde? Interior de Minas, região de Ouro Fino. Silêncio. Augusto ficou imóvel. Clara sentiu a respiração dele pesar. Interessante, ele disse por fim. Virou-se, caminhou até a porta. E antes de sair, completou. Minha avó também era de Ouro Fino. Clara ficou petrificada. Naquela noite, antes de dormir, ela tentou se convencer de que era coincidência. Minas Gerais era grande. Pessoas podiam compartilhar receitas e sobrenomes. Mas algo dentro dela dizia que aquilo ia além de um doce. No dia seguinte, Augusto surgiu na cozinha cedo demais. Não usava terno. Estava de camiseta e calça de moletom. Algo que ela nunca tinha visto. Sentou-se à mesa e disse: quero que você faça o doce de novo. Clara engoliu em seco. Agora ela obedeceu. Enquanto cozinhava, sentia o olhar dele fixo em suas mãos, como se estivesse tentando reconhecer algo nelas. Quando o cheiro tomou conta do ambiente, ele se levantou devagar e se aproximou do fogão. Mas dessa vez, havia lágrimas nos olhos dele. Isso aqui... sussurrou. Isso aqui era minha infância. Clara sentiu uma pontada de culpa. Não sabia se tinha despertado algo bom ou perigoso. Augusto virou-se repentinamente e encarou-a com uma mistura de ternura e desconfiança. Você tem certeza que nunca viu minha família antes? Ela arregalou os olhos assustada. Claro que não, senhor. Eu só fiz a receita que minha avó... Ele se aproximou ainda mais. Sua avó ainda está viva? Não. Ótimo. Ele sorriu pela primeira vez. Mas não era um sorriso que confortava. Então só eu posso confirmar o que preciso saber. Clara sentiu um arrepio correr pela espinha. Naquela noite, trancou a porta do quarto pela primeira vez desde que chegou. E antes de dormir, ouviu passos pararem do lado de fora da porta, sem bater, sem falar nada. Apenas esperando. Clara acordou com um susto. A porta do quarto estava aberta. Ela tinha certeza absoluta de que havia trancado antes de dormir. Vasculhou ao redor. Nada parecia fora do lugar. Mas o simples fato da chave ainda estar na fechadura, girada para o lado certo, já bastava para gelar seu corpo. Saiu devagar. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Na cozinha, encontrou um envelope sobre a mesa. À primeira vista, parecia uma simples folha de papel. Mas quando abriu, sentiu as pernas amolecerem. Eram documentos, cópias da certidão de nascimento dela. Com anotações feitas à mão em vermelho, o nome da mãe estava circulado. A data de nascimento da avó, rabiscada. E ao lado, um ponto de interrogação gigantesco. Procurando pelas respostas que eu também quero ter. A voz de Augusto veio das sombras do corredor. Clara se virou, assustada.
Ele estava encostado na parede, braços cruzados, mas os olhos estavam diferentes. Não era mais raiva, era algo entre ansiedade e esperança. O senhor entrou no meu quarto? Ela disparou, indignada. Eu precisava confirmar uma coisa, invadindo minha privacidade. Privacidade? Ele se aproximou. Você acha que isso aqui é só coincidência? Que a receita da minha avó foi parar nas mãos da sua... por acaso? Clara cerrou os punhos. Muita gente cozinha as mesmas coisas, Augusto. O Brasil inteiro tem avó mineira que faz doce de leite e... A minha avó não fazia doce de leite comum. Ele cortou firme. Ela usava um ingrediente que ninguém mais usava. Um truque que ela dizia que não podia sair da família. O coração de Clara disparou. Ela sabia exatamente do que ele estava falando. O limão cravo no final, murmurou quase sem ar. Augusto assentiu. Os dois ficaram em silêncio por longos segundos. Quem era a mãe da sua mãe, Clara? Ele perguntou, com uma calma que mais parecia uma ameaça. Clara respirou fundo. Minha mãe nunca falou muito dela. Dizia que minha avó era uma mulher difícil, distante. Morreu cedo. Nunca conheci. Então me diga. Augusto se aproximou ainda mais. E se eu te disser que talvez você não saiba toda a verdade sobre quem você é? Ela ficou imóvel. Eu quero respostas, Clara. Ele disse agora quase suplicando. E você também deveria querer. Clara sentiu algo dentro de si vacilar. Uma memória distante. Uma sensação estranha que sempre teve, mas nunca soube nomear. A de que havia coisas sobre seu passado que simplesmente não encaixavam. Mas antes que pudesse dizer algo, Augusto completou. Hoje à noite eu vou no cartório onde ficam os registros antigos da minha família. E você vai comigo. Ela arregalou os olhos. Eu? Por quê? Porque eu quero estar olhando para você. Quando descobrir se você é quem diz ser, o cartório antigo parecia saído de outra era. Um lugar onde o tempo andava devagar demais, para quem queria respostas urgentes. Augusto caminhava firme, documentos em mãos. Clara vinha um passo atrás, dividida entre a curiosidade e a sensação de estar entrando em uma armadilha. Lembre-se, sussurrou para si mesma. Você está aqui para provar que ele está errado. Mas, na verdade, ela tinha medo de que ele estivesse certo. A atendente, uma senhora de cabelo branco muito bem preso, os conduziu a uma sala com vários livros de registros encadernados à mão, com capas em couro envelhecido. Augusto abriu um deles com reverência, como se mexesse com relíquias sagradas. Aqui, disse ele apontando para uma página. Nome: Benedita Vasconcelos de Andrade Nascimento, 1945. Falecimento: 1989. Essa era minha avó, murmurou Augusto, com a voz embargada. Clara olhou, tentando não demonstrar emoção. Aquela data de falecimento era quase a mesma que sua mãe sempre dizia que sua avó havia morrido. Mas antes que pudesse reagir, Augusto virou a página seguinte. Agora vamos procurar a sua avó. Clara engoliu seco. Ele pediu outro livro à atendente. Ela folheou, procurou e parou subitamente. Achei Benedita dos Santos Silva. Os dois ficaram imóveis, mesmo primeiro nome. Mesmo ano de nascimento, mas sobrenomes diferentes. Coincidência, disse Clara. Rápido demais. Talvez, respondeu Augusto. Mas o olhar dele dizia que não acreditava nisso. Ele anotou os nomes, datas, locais de nascimento. Clara observava em silêncio, mas seu coração martelava, como se quisesse escapar do peito. Na volta para casa, o carro parecia uma cápsula de tensão. Clara, disse ele enquanto dirigia, sem tirar os olhos da estrada, se eu descobrir que você mentiu para entrar na minha casa... Eu nunca menti! Ela explodiu mais alto do que pretendia. Então prove. Silêncio. Até que ele estacionou o carro repentinamente. No acostamento, no meio do nada, virou-se para ela e disse algo que ela jamais esperaria. Eu mandei fazer um exame de DNA. Clara gelou. De quê? Peguei um fio de cabelo seu quando você deixou cair na pia e eu comparei com o meu. Clara arregalou os olhos.
Você fez o quê? Ele respirou fundo, claramente perturbado. O resultado chega amanhã. A mente de Clara girou. Raiva, medo, dúvida e algo mais. Algo que ela odiava sentir. Expectativa. E se aquele homem fosse, de alguma forma, parte do seu passado? Mas antes que pudesse formular qualquer pensamento coerente, Augusto encostou a testa no volante e confessou com a voz quebrada: se você for quem eu estou pensando, tudo muda. Clara sentiu um arrepio na espinha. Ela não sabia se queria descobrir a verdade ou fugir dela para sempre. A manhã seguinte nasceu silenciosa demais. Clara acordou antes do despertador. Não conseguiu comer, não conseguiu rezar, não conseguiu decidir se torcia para o exame dar positivo ou negativo. Se desse negativo, ela seria vista para sempre como mentirosa. Se desse positivo, seria expulsa da casa ou abraçada como parte da família. E nenhuma dessas possibilidades parecia segura. Às 9h em ponto, Augusto desceu as escadas com um envelope branco nas mãos. Não disse bom dia, não sorriu. Só parou diante dela na cozinha e perguntou: quer abrir você ou eu? Clara sentiu a boca secar. Pode abrir. Ele rasgou o envelope com cuidado exagerado, como se estivesse desarmando uma bomba. Seus olhos percorreram a página. O silêncio se prolongou. Clara não aguentou. Fala logo! Ele ergueu o olhar, mas não entregou o papel. O resultado diz que somos compatíveis. Clara ficou imóvel. Compatíveis como... Ele hesitou. Não é conclusão direta, mas é alto o suficiente para hipóteses próximas de parentesco de primeiro ou segundo grau. Ou seja, ou você é minha prima, ou... Ele não terminou. Ela também não. Por alguns segundos, os dois ficaram parados, encarando um ao outro como se tivessem visto um fantasma saindo de dentro do outro. Então, Augusto baixou os olhos para o documento. Preciso confirmar. Com outros exames, com histórias da sua família, da minha, ele respirou fundo. Mas até lá... Ele disse e sua voz mudou de tom. Você continua aqui. Clara sentiu um alívio estranho. E, ao mesmo tempo, um desconforto ainda maior. E se tudo isso for um erro? Perguntou ela. Augusto levantou o rosto com um brilho enigmático no olhar. Então, você tem cozinhado a receita da minha avó por puro instinto? Ele disse, se aproximando. Ou por lembrança? Clara recuou um passo, ele avançou outro. Me diz, quando você pisa nessa cozinha, sente que já esteve aqui antes? Ela engoliu seco. Eu sinto como se... Mas não terminou. Ele sorriu de leve. Não com ironia, não com deboche, mas com algo parecido com medo. Então não vamos apressar a resposta. E saiu, deixando o exame em cima da mesa. Clara ficou sozinha. Olhou para aquele papel. Poderia pegar e rasgar. Poderia fugir dali para sempre. Mas não fez nenhuma dessas coisas. Porque pela primeira vez na vida, ela não sabia se queria ser Clara ou alguém que ela ainda não tinha descoberto ser.